e por um motivo ou outro, aquele produto, ele saiu em desconformidade com, com o que era para ser produzido, né? Ou seja, ele não está autorizado, né, pelas normas de produção lá da fábrica e pela legislação a ser destinado ao consumo. Então, aquele produto ele tem que ser descaracterizado, né? Então, existem algumas empresas que fazem esse processo. O que é essa descaracterização? É, é destruir a embalagem, né? A destruição dessa embalagem vai gerar um resíduo que vai ter uma outra finalidade e o conteúdo que está ali, né? Que seria lá, por exemplo, um doce ou um biscoito ou qualquer coisa do tipo, né? Que seria consumido, vai virar resíduo orgânico, né? Então, essas máquinas elas vão servir para isso. Lá no processo de compostagem, né? Vai ter alguns equipamentos, né? Para revolver, né? E aerar as leiras de compostagem, né? Que a gente denomina de compostadora, né? Que na verdade nada mais é do que uma enxada suspensa rotativa, que ela vai girar e vai aerar essas leiras. Essa é a principal função desse equipamento. E esse é o principal equipamento que tem num processo de compostagem, tá? Aí depois que o composto já está com a matéria orgânica degradada, né? Aí ele tem que ser beneficiado para levar lá para o produtor ou para o consumidor, lá para a dona de casa ou para quem quer fazer uso, né, em jardinagem ou qualquer coisa do tipo. Aí o que acontece? Aí a gente passa por uma fase de peneiramento, né, para separar ali a partes grosseiras deste composto, né? Às vezes um pedaço de madeira que não deu tempo de degradar, ou às vezes alguma sacola plástica, ou às vezes algum metal, né? Ou às vezes algum fragmento de rocha ou pedra, né? Que fica misturado ali. Então passa por uma peneira, né, para separar isso, e depois passa por um processo de empacotamento, né? Se a destinação for, por exemplo, a dona de casa. O agricultor, via de regra, ele vai adquirir esse composto em forma a granel, né? Ou seja, lá no caminhão. Então não passa pelo processo de empacotamento, tá? Ô Marlu, se existe diferença no processo de compostagem entre os resíduos domésticos, agrícolas e industriais? Sim, com certeza existe. Tá, então vamos lá. A primeira diferença que tem aí, né, de resíduos domésticos, né, agrícolas e industriais, é o produto que vai ser gerado lá no final. Tá? Então imagina, vamos aqui fazer três cenários distintos, né? O resíduo doméstico, ele tem, em sua grande maioria, o quê? Restos de alimentos diversos, né? Vai ter resto de alimento diverso. Lá, um pouquinho de arroz, né? Um pouquinho de feijão, lá, um pouco de carne, ovo, casca de ovo, casca de alimento, né? E vai por aí afora, né? Então, ele tem uma característica química, né? Advinda de cada um desses alimentos, né? Ou às vezes ó, também algum resto de papel, coisa assim. Isso aí tudo é resíduo orgânico, vai virar composto orgânico, tá? Uma indústria que beneficia carne, por exemplo, né? Então ela vai gerar um resíduo que é muito rico em proteína, né? E a proteína, uma característica dela é a grande concentração de nitrogênio que tem na proteína, tá? Um resíduo agrícola, né, lá da agricultura, o que que ele vai ter? Vai ter uma concentração muito grande em quê? Em palha, em restos vegetais. Então são três coisas com características distintas. Esse resíduo lá da fazenda, ele é muito rico em quê? Em carbono, né? Então tem que fazer alguma coisa na hora de fazer o processo de compostagem para aumentar a quantidade de nitrogênio, para que ocorra a degradação da matéria orgânica, para que ocorra o crescimento dos micro-organismos. Tá? Porque se não tiver nitrogênio lá, não vai crescer micro-organismo. Não adianta ter água, não adianta controlar a umidade, se não tiver nitrogênio. Aí o micro-organismo vai crescer. Do lado de cá, né, onde a gente tem o resíduo muito rico em proteína, você tem um excesso de nitrogênio e está faltando carbono. Aí não vai ter crescimento de micro-organismo. Por outro lado, esse resíduo rico em restos da indústria de beneficiamento de carne, ele é muito rico em nitrogênio.
Então ele vai gerar um composto com um teor alto de nitrogênio. Em contrapartida que o resíduo lá da agricultura, da atividade agrícola, né, que é basicamente palha, vai ser pobre em nitrogênio. Então são essas diferenças, né? O resíduo lá doméstico lá, ele vai estar equilibrado, tá? Meio a meio. Meio a meio. Pensando numa cidade assim como Pouso Alegre, eu tô aqui imaginando. O caminhão passa, recolhe todo o lixo. Ele já leva tudo para um aterro? Cidades, o ideal para uma cidade é que houvesse, tá, a segregação, ou seja, a separação de todo o resíduo, né? Não é só do resíduo orgânico, não, mas de todo o resíduo. De todo o resíduo. Então, assim, aqui a gente tem um aterro sanitário. A X3 é perto lá do aterro sanitário, né? Lá no aterro chega todo tipo de resíduo. Tá? Todo tipo de resíduo chega lá no aterro. Chega resíduo, obviamente, em quantidades pequenas, né, mas contaminados com metal pesado, por exemplo. A dona de casa que foi lá e pegou uma bateria, né, ou do celular ou de qualquer outra coisa que contém metal pesado, jogou no lixinho ali e pronto. Né? Então isso aí foi lá para o aterro sanitário. Né? A dona de casa está lá fazendo o almoço dela, ela joga aquele resíduo lá num recipiente qualquer, né, misturado ali com vidro, com algum pote de metal, né, com algum pote de plástico, mistura tudo ali e tal, papá, amarra, o caminhão do lixo vai lá, passa, pega e vai para o aterro. Né? Tem um resto de armário lá que quebrou por um motivo ou outro, coloca dentro de um estocado lá do ladinho lá, o caminhão, né, que faz a coleta, vai lá, coleta aquilo ali e leva lá para o aterro. Então, ou seja, o aterro sanitário, ele não tem um controle, né, do material que chega lá. Né? E isso aí faz com que o aterro seja muito utilizado. Ou seja, todo o resíduo que é gerado na cidade, né, assim que é coletado pela coleta pública, ele vai lá para o aterro. Né? E se houvesse uma segregação desse resíduo, né? Isso aí eu não estou falando só de Pouso Alegre, não, de várias cidades, ou da maioria das cidades. Né? Se houvesse uma segregação, né, entre o que é lixo seco, né? Então, estão falando aí de sacola de plástico, né, vidro, as tampinhas lá dos recipientes de alimento, né, o papelão, separasse isso daquilo que é orgânico e falasse o seguinte, ó, o resíduo orgânico vai ser coletado todo dia. O resíduo seco vai ser coletado uma vez por semana, por exemplo. Não sei, aí vai depender de cada comunidade, né, de cada cidade. O que iria acontecer? Olha, de cara, você já ia ter um ganho muito grande lá no aterro. O aterro ia aumentar a vida útil dele, porque aquele resíduo orgânico ele seria utilizado para fazer o quê? Fertilizante orgânico. E para ser reutilizado. O resíduo que chega no aterro é o fim da linha. A gente não tem aproveitamento dele. Ele está enterrado. É o final. Né? É o final. Né? Na hora que a gente pega um resíduo e vai fazer qualquer... E esse resíduo ele entra no processo lá de ciclo, né? do material, né? A latinha a gente recicla, vai fazer outra latinha, né? O resíduo orgânico a gente transforma, né? Processa e vai gerar outro produto. Né? Assim como tem com plástico, com algumas borrachas, você processa e vai transformar em outro produto. Tá? Ah, Marlúcio, mas por que isso não acontece? Falta de iniciativa e a outra falta de dinheiro, basicamente. Tá? A falta de iniciativa e a falta de dinheiro, ela envolve o quê? A educação da população. Isso custa. Educar a população custa. Né? Então, assim, você não consegue. Então, sai mais barato juntar tudo, botar no caminhão e colocar no aterro sanitário do que montar um processo para segregar o resíduo e educar a população. Né? E os gestores públicos, né, eles ficam só 4 anos lá na frente, sentado lá na cadeira administrando a cidade, daí a pouco já é outro. Então, assim, não tem uma coisa. E a política, e a educação é um processo que ele tem que ser continuado. Né? Não tem um processo de educação que dure lá 1 ano, 2 anos, 4 anos. Educar uma população não é em 4 anos que você vai educar uma população. Você começa lá com a criancinha lá na escola para ela virar um adulto consciente. Então a gente está falando aí de 20 anos. Né?
E teria que ser feito em grande escala, né? Exatamente. Porque não adianta, por exemplo, a dona de casa separar o resíduo ali, tudo, o caminhão vem, passa e leva tudo junto. Exatamente. Então, Então é um teria que ser processo. um processo... Exatamente. É um processo que ele tem que estar presente lá na dona de casa, né, que está fazendo a parte dela, mas os outros operadores também têm que fazer a parte deles, né? Por exemplo, quem é responsável pela coleta? Coletar só resíduo seco, na época do resíduo seco, né, no momento de coleta do resíduo seco. Se tiver o resíduo orgânico, não coleta, né? O recebedor, né, o destinador deste resíduo, só vai destinar aquele resíduo, não vai destinar outro. Então, assim, é toda uma cadeia, né? E isso aí envolve, igual eu disse, custo e educação. Né? E sem contar que esse resíduo lá, tipo, no local onde é depositado, dependendo do local, vai lá para o lençol freático, tem tudo isso ainda, né? As questões ambientais. Exatamente. Então, assim, hoje, né, a destinação final do resíduo, principalmente do resíduo urbano, né, tem muitas cidades ainda que a destinação é o lixão. É uma alternativa lá que é falada lá de aterro controlado, que nada mais é do que abrir uma vala no solo e jogar o lixo ali dentro. Né? Vai controlar o quê? Só a chegada de animais, mas a decomposição, a degradação está gerando chorume, está contaminando o lençol. Tá? O aterro sanitário é uma evolução. Né? Porque o aterro sanitário, ele isola, né? Você coloca uma manta lá no fundo do aterro para isolar que o chorume desça para o lençol freático. Né? Mas, assim, para a ciclagem, né, da matéria, o aterro sanitário, ele simplesmente é um destinador final. Né? Ele não faz parte da cadeia de ciclagem da matéria. Né? Igual é o processo de compostagem, por exemplo, igual é o processo de reciclagem das latinhas de alumínio, igual citei o exemplo aqui. Né? Fez o produto, gerou um resíduo, processou, gerou outro produto, né? E vai ser utilizado para produzir alguma coisa, volta, produz, gera outro resíduo, processa, gera lá o composto de novo e assim vai. Tá? E o ideal seria isso. Né? Mas também gera muita energia, gasta muita energia, gera custo. Né? E o custo, ele tem consequência para a sociedade. Né? Então, assim, vamos supor, a nossa sociedade, ela tem um custo de vida. Né? Então, se eu passar a processar lá com bastante critério o resíduo, talvez esse custo aumente. E a sociedade não consiga comportar esse custo. Né? O que eu quero dizer? Eu pegar um resíduo e jogar lá no aterro sanitário, custa X. Se eu pegar e processar, vai custar 2X. A sociedade está preparada para pagar esse segundo X? Às vezes não está. E é isso. Né? Sempre é dinheiro no final. Sempre. Com certeza. Vamos passar aqui para o próximo bloco, onde vamos ter aqui aplicações de sustentabilidade. Como que o produto final da compostagem é transformado em produto orgânico, né? Pronto para uso? Você tem, tipo assim, quanto tempo, você já falou um pouco, né? Mas cada produto tem um tempo? Assim, na natureza, né, ou naturalmente falando, cada tipo, né, de material, né, de matéria, ele se degrada, né, por um motivo ou outro. E tem vários processos que fazem a degradação da matéria, seja ela orgânica ou não. Né. O solo, né, que a gente falou bastante aqui, né, o solo ele é um produto, né, da degradação da rocha. Né. Então, assim, era rocha um tempo atrás lá, né, com a ação de pressão, água, umidade, calor, então o solo veio se degradar, aquele material, né, aquela matriz, a rocha veio se degradando, né, e ao longo do tempo, né, aquilo que era rocha degradou e virou o que a gente chama de solo. Né? Aí o que acontece? Para os outros materiais é da mesma forma, o vidro também vai se degradar. Tá? Processo biológico? Não, processo físico-químico. Né? O metal vai se degradar? Basicamente com um processo físico-químico. Né? O material orgânico vai se degradar? Vai, através de um processo basicamente
biológico, né? Os materiais, eles têm é, é, tempos distintos, né, para a sua degradação. Tá? Depende, do volume dele, né? 2, do tipo de material. Né? Então, por exemplo, um vidro na natureza lá vai demorar X anos para ser degradado, né? A 5.000 anos para ser degradado. Ao passo que a matéria orgânica, né, vai ser lá 4 meses, 6 meses. Né? O material orgânico, resto de alimento, papelão, serragem, tá? Vai demorar ali em torno de 4 a 6 meses. Então, há diferença. Né? Dentro, se a gente separar toda a matéria e focar só no que é matéria orgânica, vai ter tempos distintos, né, também para degradação. Por quê? A matéria orgânica, ela não é, assim, ela não possui uma composição distinta. Tá? Então, ela tem nuances, né, diferenças de composição. Tá? Tem matéria orgânica que tem um pouco de sílica, né? Tem matéria orgânica que tem mais nitrogênio, igual eu citei o exemplo lá dos resíduos lá do abate de animal, né? Então tem mais nitrogênio, tem outros que tem mais carbono. Então isso aí tudo vai ter uma variação na degradação da matéria orgânica, né? Na decomposição e degradação da matéria orgânica. Tá? Você me falou um pouquinho aí a respeito de sustentabilidade, de uso, né, do material compostado, né, ele virou fertilizante para aplicação lá no solo. Né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho a respeito de um processo assim industrial, né, mas ele não difere do processo em escala pequena. Tá? Então, ocorre a degradação da matéria orgânica através da compostagem, então os micro-organismos vão crescer, vão degradar a matéria orgânica. Tá? Uma vez degradado esse material, tá? Ele pode ser aplicado direto no solo, né? Porque ele já está pronto, já está degradado, ele não vai competir com nutrientes no solo. Né? Ele não vai competir com a planta, né? Porque não vai ter mais material para ser decomposto, ali vai ter só os elementos, né? Carbono, nitrogênio, fósforo, já mineralizado, tá? E disponível lá para as plantas. Tá? Para a atividade industrial, esse material ele tem que chegar de forma uniforme. Né? Então, assim, o agricultor que vai comprar um fertilizante, ele vai comprar qualquer produto, né? Dentre eles, o fertilizante, ele quer comprar um produto que seja uniforme, né? Ou seja, da primeira sacola à última sacola, ele, né, deseja que seja a mesma coisa, né? Para ele, olha, eu vou aplicar lá um saco de nitrogênio por hectare, por exemplo, né? De um adubo nitrogenado lá, eu quero que ele seja igual em toda a área, né? Eu não quero aplicar um saco de um jeito e no próximo hectare um saco de outro jeito, né? Então, assim, tem que ter uniformidade, né? E essa uniformidade é que deixa, né, o produto conforme. E numa escala industrial, a produção do fertilizante orgânico, ele é um processo industrial. Então, ele tem que ter essa garantia de padrão, de qualidade, de uniformidade, né? E uma vez passado pelo processo de decomposição, tá? Esse material, então, ele vai passar por uma peneira, né? E depois por uma medição das características físico-químicas dele. Né? Então, há uma análise da qualidade daquele material para depois ele ser enviado lá para o agricultor. Tá? Então, vai analisar a quantidade de nitrogênio que tem, a quantidade de fósforo, o teor de umidade, né? Um outro parâmetro que é muito comum é a capacidade de troca catiônica, né, desse composto. Tá? Então, assim, são características que o agricultor ele precisa de saber para aplicar o composto lá no solo. Né? Então, cada porção, né, que a gente chama de lote, cada porção de material produzido, né, de composto produzido, vai ter uma característica diferente. Mesmo que sutil, mas ela é diferente. Tá? Então, uma vez terminada a compostagem, tem que se fazer a medição,
né, uma coleta de amostra e fazer as medições desses parâmetros para depois enviar para o agricultor, para ele saber o que ele está aplicando lá no solo. Né? Uma coisa importante que também é analisada é a presença de metais pesados. Então, no composto orgânico não pode ter metal pesado. Tá? Então, é importante que no processo de compostagem a matéria orgânica que seja utilizada seja livre de metais pesados. Então, lá na entrada, né, na hora que você vai coletar ou que vai chegar alguma matéria orgânica para fazer a compostagem, você tem que ter certeza que ali não tem metal pesado. Porque o metal pesado não se degrada. Né? Ele passa de um local para o outro. Marlúcio, dentro ainda desse assunto aqui, dos cuidados que deve ser tomado, o produtor rural que é grande, ele sabe a quantidade que ele tem que aplicar, certo? Eu falo lá que ele tem uma análise de solo e tudo. O produtor pequeno, digamos assim, um hortifruti, ou até uma dona de casa querer fazer uma horta em casa, como que ela consegue saber o quanto de produto ali ela tem que colocar? Ou o orgânico ela pode colocar à vontade numa horta? Marina, é uma pergunta interessante, viu? O quanto de fertilizante, né, seja ele orgânico ou mineral, que a gente deve aplicar. Tem várias variáveis. Tá? Primeira variável, né, para a gente fazer a fertilidade do solo, né, e atender a necessidade nutricional, a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa é saber o que tem no solo. Né? A segunda informação que a gente precisa saber é a quantidade daquilo que tem no solo vai estar disponível para a planta. Que uma coisa é você ter uma quantidade boa de nutrientes no solo. Tá? A segunda é você saber se daquela quantidade, o quanto que está disponível. Né? Por exemplo, a gente vai lá, faz uma análise do solo lá e vê que a quantidade de fósforo no solo está excelente, está acima do que é necessário, por exemplo, para a cultura de milho. Né? Só que o pH do solo lá é 4. O que vai acontecer? A planta ela não vai conseguir absorver o fósforo que está lá no solo, porque ele está ligado com outras partículas do solo em função do pH. Né? Então, o que acontece? A gente tem que saber, a quantidade de nutriente que tem no solo, né? E não basta saber só de um, tem que saber dos macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, e também dos micronutrientes, né? Magnésio, cálcio, enxofre, boro, vai por aí afora. E para isso a análise de solo é muito importante. Então, com a análise de solo, né, o agricultor ele sabe qual é a quantidade que tem e a disponibilidade que ele está no solo. Né? O aumento da disponibilidade se dá através do pH do solo. Né? Então, se um dos parâmetros que ele vai avaliar é o pH do solo. Né? Ele avalia o pH do solo e vê se precisa de fazer algum enriquecimento no solo para elevar o pH. Né? Há uma faixa que a planta consiga absorver todos os nutrientes. Né? Cada nutriente tem uma faixa ideal de absorção, de disponibilidade e absorção na planta, pela planta. Tá? Então, não é assim, por exemplo, pH 6 é o ideal. Não. Cada nutriente vai ter uma condição ideal. Mas há uma faixa de pH que é entre 6 e 6,5, que é, assim, os nutrientes eles ficam numa condição disponível ideal para que as plantas consigam absorver. Então, assim, via de regra, o pH lá no solo vai ser corrigido aí numa faixa de 6 a 6,5, né? A outra informação que a gente precisa de saber é o quanto que a planta precisa de absorver do solo para ela se desenvolver. Aí a gente tem alguns critérios de produção. Né? Então, vamos dar o exemplo do milho. Para produzir X toneladas de